Glória a Deus. Vamos começar nossa continuação e última, do livro de Êxodo. Hoje vai ser do 35 ao 40, mas vou fazer uma leitura, só um pedacinho. Que é do versículo 30 até o 35. Êxodo, capítulo 35. Vou fazer a leitura do 30 ao 35, mas podem deixar as Bíblias abertas, que vai ser percorrido até o capítulo 40. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engatar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa, e a do bordador, em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Amém? Até aqui. Por que eu não vou ler todos os capítulos e por que eu vou fazer esses 5 capítulos de uma vez? Porque é uma repetição dos capítulos 25 a 30. O pastor já passou por cada uma dessas coisas do tabernáculo que vai falar aqui. Vai falar do azeite, da luminária, de tudo isso de novo. Então vamos começar com as características do tabernáculo. Ele era muito funcional, servia como um lugar de encontro entre Deus e os homens. E dessa forma, ele ficou conhecido como a tenda da congregação. Esta não era uma tarefa fácil, pois ter Deus tão próximo era uma coisa muito perigosa. Quando Moisés suplicou a Deus para habitar em meio a seu povo, Deus o avisou que isso poderia ser fatal para um povo que era obstinado e rebelde como Israel, e tão pecaminoso desse jeito. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, esse povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. O tabernáculo resolveu o problema de se ter um Deus santo habitando em meio a um povo pecaminoso. A solução incluiu duas medidas. O tabernáculo resolveu o problema de sendo portátil, e Deus tinha se revelado a seu povo de cima do Monte Sinai. Quando o povo deixasse ali o Monte Sinai em direção à terra prometida, a glória de Deus poderia se manifestar no tabernáculo. Era portátil. Como o tabernáculo era uma tenda, esse problema estava então resolvido, foi solucionado. Também resolveu um problema de um Deus santo habitando em meio a um povo pecaminoso. As cortinas da tenda, e especialmente o espesso véu do Santo dos Santos que separava, servia como uma barreira divisória entre Deus e o povo. Além disso, o tabernáculo era santificado e separado como um lugar santo. Isso poupava o povo de uma explosão de Deus
contra os pecados. Também era um lugar de sacrifício para que os pecados dos israelitas pudessem ser expiados. Ainda que essa solução não fosse permanente, realmente facilitava a comunhão entre Deus e o povo. O tabernáculo revela a fabulosa riqueza e beleza. Não é preciso mais que uma leitura casual desses textos para aprender que o tabernáculo foi um projeto muito caro. Um dos estudos mais recentes das medidas hebraicas, feitas por um senhor chamado Scott, e ele calculou que o talento era em torno de 29 quilos e o ciclo do santuário em 9 gramas. De acordo com estes cálculos, haveria algo em torno de 862 quilos de ouro, 2.923 quilos de prata e 2.053 quilos de bronze. O projeto do tabernáculo envolvia não somente materiais muito caros, mas os materiais foram trabalhados de tal forma a criar grandes obras de arte. Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo de forma que envolveria quase todas as formas de arte representativa que os homens conheciam naquela época. O tabernáculo e seus utensílios foram concedidos aos israelitas tanto para a glória quanto para a beleza. A construção do tabernáculo envolveu todo o povo. Todo o povo se beneficiou do tabernáculo. E assim, a todos eles foi permitido participar de um jeito ou de outro dessa construção, ou doando ouro, prata, bronze, pele de animal, fígado, as coisas que davam coloração, as peles aos panos, aos tecidos que eram usados, ou pela habilidade, ou até por ambas as coisas. O tabernáculo testemunhava o caráter de Deus. A excelência do tabernáculo, tanto em seus materiais como na sua mão de obra, era um reflexo da excelência de Deus. Também foi um lugar santo, porque habitando nele estava um Deus santo. O tabernáculo testifica em sua estrutura a finalidade e santidade de Deus. Arão usava gravado no diadema, como a gente já aprendeu aqui, ficava escrito santidade ao Senhor, ou seja, separado para Deus. Os sacerdotes são alertados na própria administração do seu ofício para que eles não morram. E a morte de Nadab e Abiú deixou clara a seriedade de uma ofensa que foi considerada ultrajante por Deus. O tabernáculo era composto por vários elementos, mas em tudo foi ressaltada a unidade, no projeto, na função e no propósito. No capítulo 36, versículo 13, está escrito assim: fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Devemos reparar que, com relação ao templo, toda a arte foi trabalhada para formar uma unidade. O templo inteiro foi um trabalho singular de arquitetura, todo unificado. Tinha baixo relevo, tinha música, tinha poesia, tinha pedras, tinha belas madeiras. Tudo estava lá. Um trabalho de arte completamente unificado para o louvor a Deus. Não havia apenas unidade na arquitetura, na estrutura, mas havia também unidade na finalidade do tabernáculo.
O propósito do tabernáculo foi prover um lugar onde Deus pudesse habitar em meio aos homens. Todos os seus utensílios facilitavam as ministrações das cerimônias, que contribuíam para que aquele lugar fosse único, que fosse a tenda da congregação. O tabernáculo foi projetado como um aparato permanente. Repetidamente, nós encontramos expressões tais como perpétuo e pelas gerações, se referindo ao tabernáculo. A tenda foi usada diariamente por mais de 40 anos. Parecia como se Deus o tivesse projetado para ser usado ao longo da história de Israel. E agora, plagiando uma propaganda de automóveis, o tabernáculo não foi somente construído para durar, mas foi projetado para durar. É assim que eles falam nos carros. Não foi construído para durar, ele foi projetado para durar. Então, o tabernáculo foi feito assim. Não foi construído para durar, foi projetado por Deus para durar mesmo, perpétuo, pelas gerações. O tabernáculo foi ideia de Deus, iniciativa de Deus, projeto de Deus. De onde veio o modelo? Veio de Deus. Deus foi o arquiteto, não o homem, não Moisés. No relato de como o tabernáculo foi feito, repetidamente aparece essa frase: e farás. Isso é, Deus disse a Moisés o que fazer. Com detalhes, essas foram ordens do mesmo Deus que deu os 10 mandamentos. O tabernáculo foi feito depois do modelo divino ser mostrado a Moisés. E esse modelo foi mostrado lá no capítulo 25. As instruções enfatizavam que cada detalhe do projeto foi feito de acordo com a explícita ordem de Deus. Bezalel e Aholiabe foram dotados com o Espírito de Deus e com o conhecimento da habilidade para executar essa tarefa. A forma concreta do tabernáculo é inseparável do seu significado espiritual. Cada detalhe da estrutura reflete a vontade divina. E nada fica para decisões dos construtores humanos. Além do mais, o tabernáculo não foi concebido como medida temporária para um tempo limitado, mas algo no qual o sacerdócio permanente de Arão servisse ao longo de todas as gerações. Esses textos que eu li, que eu fiz questão de ler, fala do arquiteto Bezalel e fala também do Aholiabe. Por que me chamou a atenção? Por que Deus me chamou a atenção nesses dois? Bezalel é um digno exemplo de um homem que se envolveu corretamente com a obra de Deus. É um personagem pouco conhecido. Vocês talvez nunca ouviram falar desses dois nomes. Mas ele foi um homem de grande valor no cenário histórico de Israel. Começamos a ouvir a falar dele quando Moisés fez a seguinte declaração: atenção, povo de Israel, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, a quem o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência, conhecimento, tornando ele um excelente artífice, desenhista, metalúrgico, joalheiro, entalhador. Um homem só. E qual será a função na construção do tabernáculo? Ele foi o arquiteto principal. Ele fez os desenhos para os outros trabalharem no ouro, na prata, de bronze, para lapidar e montar as pedras, para entalhar as madeiras, para fazer todo tipo de artesanato.
Prestou atenção? Deus encheu com o seu Espírito Santo. Foi Deus. Ninguém pode se envolver corretamente na obra do Senhor sustentado apenas pela sua capacitação pessoal. Seja de nível intelectual, artístico ou de qualquer outra ordem. É essencial a capacitação espiritual, só alcançada pela nossa relação correta com o Senhor, com Deus e com a sua palavra. Também o outro personagem, Aholiabe, versículo 34, disse Moisés: Deus também escolheu Aholiabe, que aprendeu com Bezalel toda a obra de artesanato, de bordado, de tecelagem. Eles têm o dom de ensinar os outros e serão os chefes dos artesãos. No versículo 35, Deus lhes deu habilidades para fazerem todos os trabalhos de gravador, desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura vermelha, para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidades para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Não basta que disponibilizemos recursos materiais, julgando que com isso já cumprimos o nosso dever, o nosso correto envolvimento na obra de Deus. O investimento material é necessário e muito útil, mas o investimento pessoal é essencial em Cristo Jesus. Como eu já disse, no capítulo 35 até o 40, nós temos a repetição das ordens dadas a Moisés por Deus sobre o tabernáculo. Por que essa repetição? Eu perguntei para mim mesma. Por que essa repetição? E eu acredito que a melhor explicação envolve o que aconteceu entre as instruções e a construção do tabernáculo. Vamos considerar umas coisas que aconteceram. Deus deu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, sobre os móveis, as vestes dos sacerdotes, sobre como fazer o incensário, os óleos perfumados e tudo mais. Mas logo em seguida o povo foi desobediente a respeito dos primeiros mandamentos que ele deu no Monte Sinai. Adoraram o bezerro de ouro. Depois da repreensão que receberam por causa desse pecado, eles se mostraram especialmente cuidadosos quando fizeram o tabernáculo e as coisas que lhe pertenciam. A obediência do povo depois do pecado de idolatria. Quase todo o conteúdo desses capítulos foi incluído nas citações das instruções dadas nos capítulos de 25 até o 31. Alguns fatos para destacar que eu tirei foi que Moisés convocou homens capazes para fazer as obras do tabernáculo. O povo reagiu bem quando ele mandou trazer ofertas para o tabernáculo. Essas ofertas foram entregues aos obreiros responsáveis pelas obras. Contaram as coisas do tabernáculo. O tabernáculo foi consagrado. Deus mandou que Moisés levantasse e consagrasse o tabernáculo. Moisés obedeceu, o tabernáculo foi levantado, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Foram essas coisas que aconteceram: obediência, doação e consagração. É o que nós temos que ter, o que é necessário para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. O que foi necessário para aquele povo cumprir a vontade de Deus foi isso: a obediência, o doar-se e o consagrar-se
a Deus. Essa foi a palavra que encerra os nossos últimos capítulos de Êxodo. E para a honra e glória do Senhor, do 1º ao 40º capítulo, fizemos tudo. Amém?